Em que vivemos, uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bocinga. Uma ONG cristã está investindo urgentemente em retirar cristãos do Afeganistão. Vamos procurar entender isso que está acontecendo. No Afeganistão, os Estados Unidos fizeram uma retirada. Isso foi humanamente uma derrota americana, mais uma retirada precipitada de suas tropas do Afeganistão, entregando o país ao governo local, que não tinha motivação para continuar uma luta contra os talibãs. Aquele governo, um governo fantoche dos Estados Unidos, só estava fazendo o que estava fazendo porque tinha tropas americanas ali ao lado para ajudar e recebia rios de dinheiro americano para eles continuarem lutando e mantendo uma certa liberdade e ocidentalização do Afeganistão. Mas quando o governo viu que os Estados Unidos não queriam nada, eles disseram: nós também não vamos arriscar nossa vida, nós vamos embora e, para evitar um banho de sangue, vamos fugir. Isso é muito comum de acontecer, líderes decidem isto. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu acompanhei o noticiário de um homem chamado Reza Pahlavi, o Shah, era o Shah Reza Pahlavi, era o chefe, o ditador da Pérsia. E quando a coisa apertou, quando o Ayatollah Khomeini chegou lá e agitou o mundo muçulmano para derrubar o governo, o Shah Reza Pahlavi, que era riquíssimo, tinha muito dinheiro em outros lugares do mundo, simplesmente foi embora e deixou a Pérsia, que logo caiu nas mãos dos xiitas muçulmanos, que estabeleceram o país do Irã como o país, uma república islâmica. Bem, Davi na Bíblia, quando Absalão liderou uma revolta, fugiu para evitar um banho de sangue. No Brasil, em 1964, o comunismo estava prestes a tomar o país, mas um general, Mourão, Olímpio Mourão Filho, precipitou a tomada do poder pelos militares em 1964. O presidente João Goulart, que era chamado de Jango, fugiu do país para evitar um banho de sangue. Ele foi sensato, ele não quis enfrentar os militares e fugiu do país. Essa atitude é muito comum. Ultimamente, o presidente do Afeganistão fugiu, foi embora e entregou o país. Os talibãs tomaram. Os talibãs já tinham governado o país até 20 anos atrás e era algo assustador o que eles fizeram lá. Então, quando o mundo soube que os talibãs tinham tomado o poder, tinham chegado até Cabul e entraram no Palácio Presidencial, o mundo tremeu, começou a se apavorar. Os Estados Unidos mandaram tropas, 5.000 soldados, para cercar o aeroporto de Cabul para a retirada de cidadãos americanos e outros ocidentais e alguns afegãos ligados ao governo anterior que quisessem fugir do país. A estimativa do governo americano era de retirada de 30 a 80 mil pessoas pelo aeroporto de Cabul. Não dá mais para retirar em nenhum outro lugar, porque os talibãs fecharam todas as fronteiras terrestres e o Afeganistão não tem fronteira com o mar, então só terrestre ou aérea. O país dos Estados Unidos está mantendo o aeroporto sob controle para permitir a retirada de pessoas por ali. Mas quem eles vão retirar?
vão retirar os ricos, os americanos, vão retirar os ricos afegãos que apoiaram o governo. Esses seriam mortos pelos talibãs, então o governo dos Estados Unidos está querendo retirar essa gente. Mas e os cristãos? Bem, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos não está nem ligando para cristão ali. Ele, inspirado por Satanás, sabia o que iria acontecer. O ódio dos talibãs, muçulmanos radicais, não é principalmente contra o capitalismo, é contra os cristãos. O ódio deles é contra os cristãos. Então, o presidente americano talvez não estivesse intencionalmente fazendo isso, mas o diabo que estava inspirando ele a fazer isso sabia do que iria acontecer, que eles estavam entregando os cristãos lá de dentro nas mãos dos talibãs. Bom, apareceu uma ONG cristã, eu achei essa notícia muito interessante. Tem havido notícias impressionantes de um avião carregando 800 pessoas e parece que eles estão querendo bater um recorde, 1.200 pessoas no avião. São aviões dos grandes, né, que pousam lá e enchem de pessoas sem bagagem para levar essas pessoas embora para outro lugar seguro. Então, essa notícia é muito interessante. Uma operação de resgate começou nessa segunda-feira, anteontem, no Afeganistão, para evacuar cerca de 7 mil cristãos. A estimativa deles, porque são mais ou menos os cristãos que estão acampados no aeroporto. E a foto que eles divulgam mostram de dentro de um avião as pessoas já selecionadas para aquele voo entrando no avião e lá atrás um acampamento no aeroporto com muitos outros esperando um próximo voo. E essa organização, então, planejou evacuar muita gente. E eles, Nazaré Fund, da Nazaré Fund, o Fundo Nazaré, é uma organização cristã especializada em resgates humanitários que está arrecadando dinheiro para fretar esses aviões. E essa boa notícia, então, foi divulgada pelo radialista americano Glenn Beck. Ele é muito conhecido, esse radialista. Ele divulgou nas redes sociais que dias atrás usou sua influência para apelar ao público que contribuísse financeiramente para o resgate, fazendo essa doação da Nazaré Fund, o Fundo Nazaré. Em apenas 3 dias, o público do Beck doou mais de 22 milhões de dólares para financiar a evacuação dos cristãos afegãos e hoje o fundo já soma 28 milhões. Enquanto nós dormíamos, o da Nazaré Fund estava ocupado carregando aviões. Este foi o segundo avião de refugiados cristãos do Afeganistão saindo de Cabul. Nós temos muitas pessoas ainda na pista agora. Esses cristãos de que falamos e outros ainda mais que estão vindo para o aeroporto. Claro, correndo risco de vida, enfrentando os talibãs. Nós contratamos no mínimo 20 Boeing 757. Eu não sei que avião é esse, parece um avião grande, Boeing 757. Todos alinhados e prontos para partir, esses aviões. Até o final da semana, seremos capazes de mover 7 mil cristãos. É notável, escreveu o radialista. Que bom é ver o otimismo dele. Até o final dessa semana, nós já estamos na metade da semana, até o final eles já querem retirar 7 mil cristãos. Nesta terça-feira, ontem, o Glenn reportou que um terceiro voo com 1.220 cristãos já havia decolado para um lugar seguro. Olha, 1.200 pessoas num avião, é incrível. Agora, o jornalista conservador está pedindo oração para que as nações recebam os crentes afegãos como refugiados. É outra guerra.
Nós precisamos das suas orações, então vamos ajudar pelo menos com as nossas orações, para que essas pessoas nesses países não tenham medo de receber qualquer pessoa vinda do Afeganistão. Nós estaremos assim ajudando a que esses refugiados recebam um lugar para ficar sem que haja retaliação, porque com toda certeza esses refugiados não vão para a Inglaterra, não vão para os Estados Unidos, eles não vão para esses países ricos. Os que vão receber vão ser países pobres. Interessante, os ricos têm medo de retaliação dos muçulmanos. Bom, segundo Glenn, muitos países estão dispostos a ajudar. E tem havido uma resposta incrível da comunidade internacional, o Glenn diz. O Zimbábue, olha que interessante, lá na África, o Zimbábue já disse que aceitará cristãos. Esse é um país lutando contra si mesmo. Tivemos uma incrível quantidade de países que aceitarão cristãos também. Olha que coisa boa, glória a Deus. Quem sabe ali o Malawi, do lado de Moçambique, alguns países da África, outros países que podem receber também cristãos. Tomara que o Brasil estivesse nessa lista. O jornalista Beck acrescentou também que alguns países desejam ajudar, mas estão receosos. A guerra espiritual está acontecendo agora. É preciso convencer os dirigentes e governantes de certos países para receber esses refugiados. Tomara que o Brasil se ofereça. O Brasil está muito longe, é muito longe mesmo. O Afeganistão está perto do outro lado do Brasil. Mas seria tão bom que a gente recebesse alguns refugiados, irmãos afegãos aqui para o Brasil. Bem, ele diz, olha, a batalha continua. É uma batalha do bem contra o mal. Vocês nos ajudem com orações. Eu achei muito interessante essa reportagem, porque é um esforço incrível e é agora. O governo talibã já avisou que fez um acordo com os Estados Unidos até 31 de agosto e que não vai prorrogar. A comunidade internacional está pressionando a Inglaterra, os Estados Unidos, para pressionarem o Afeganistão para prorrogar essa data e permitir que mais pessoas possam ser retiradas do Afeganistão. Mas os talibãs já avisaram que não vão prorrogar. O governo americano mandou o chefe da CIA, diretor da CIA, lá conversar. A conversa é secreta, evidentemente, mas provavelmente ele estava pedindo condições tranquilas. Olha, os talibãs, vocês deixem sair as pessoas e, se vocês puderem, deem um prazo maior. Os talibãs devem ter respondido que até 31 de agosto eles vão deixar as pessoas saírem, mas depois de 31 de agosto, provavelmente não. Aí o presidente americano, Joe Biden, diz que aceitou o 31 de agosto. Ou seja, quem está mandando e por cima de tudo é o Afeganistão. Os Estados Unidos estão de rabo entre as pernas, cabeça baixa, obedecendo em tudo. E agora, num desespero, tentando retirar muita gente de lá. Por um lado, tem os cristãos. Essa ONG identificou cerca de 7 mil cristãos que já estão no aeroporto, mas está ajudando que outros de outros lugares cheguem até dentro do aeroporto. Mas isso já faz uma concorrência com cerca de, 30 mil outros que os Estados Unidos estão querendo retirar por outros motivos e outras razões. Então, é uma confusão danada dentro daquele aeroporto. E também não pode sair um avião atrás do outro assim de qualquer jeito. Os aviões precisam de combustível, tem uma logística toda. Como é que é isso? E são grandes aviões. Vamos orar por isso, por esses grandes aviões, pelos pilotos dos aviões. Já pensou se o Talibã dá tiro com aquelas armas americanas sofisticadas que eles pegaram e derrubam um avião desse com 1.000 pessoas lá dentro?
que prejuízo. Pois é, vamos orar por esse resgate, esses aviões, essa operação do Nazaré Fund que está querendo retirar nossos irmãos afegãos de lá para trazer para um outro país onde eles possam viver mais seguramente. E isso é um motivo para orar. Mas vamos orar agradecendo a Deus ter levantado esse homem, o Glenn Beck, e outros que estão ajudando a ele para continuar essa operação de guerra, essa retirada de pessoas. Agora, quem está no aeroporto está com a roupa do corpo. E pode até ser que eles tenham algum dinheirinho ali com eles ou coisa assim, mas eles não podem levar bagagem, porque no lugar de uma bagagem leva uma outra pessoa. Como o ambiente é desesperador para levar mais pessoas, então certamente eles não vão deixar levar bagagem. As pessoas estão saindo de lá com a roupa do corpo. E o que eles estão comendo nesses dias em que estão acampados lá no aeroporto também é outra questão complicada. É realmente uma batalha. Irmãos nossos, não tem tempo a perder. Até o final dessa semana, porque o prazo já está se esgotando, o 31 de agosto, que é o prazo dado pelos talibãs, está se esgotando. Depois eles vão entrar dentro do aeroporto e impedir os voos. Atrapalhar os voos no aeroporto é a coisa mais fácil. Bastam uns poucos homens com fuzil ali atirando um avião, uns poucos homens com fuzil atirando um avião, isso já basta para inviabilizar aquele voo. Portanto, é uma operação delicada. Vamos orar para que Deus também mantenha os talibãs mantendo a palavra. Eles, até o dia 31 de agosto, até já está chegando, até o final do mês, o final da semana, eles estão permitindo esses voos de retirada de pessoas lá do Afeganistão. Mas depois eles devem invadir o aeroporto e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Como o exército americano não é confiável, o governo americano não é confiável, não se sabe se vai continuar defendendo ou se os talibãs entrarem antes do 31 de agosto, também não se sabe o que vai acontecer. É urgente, dia e noite, essa operação do bem contra o mal, é a retirada de irmãos nossos afegãos de lá. Então, motivo para nós estarmos orando a Deus.